Boa tarde, Sr. Presidente. Nós somos as alunas Bárbara Dias e Maria Silva, da Escola Secundária Leal da Câmara, e para efeito da criação de um telejornal, nós gostaríamos de colocar aí algumas perguntas. Nós sabemos que trabalha em áreas muito diferentes, como o Tribunal de Contas, Conselho de Prevenção da Corrupção, Centro Nacional da Cultura e, para além disso, também é escritor. Como é que consegue gerir estes cargos todos? Como é que é o seu dia-a-dia? O meu dia é muito trabalhoso, como calculam, até porque, além destas tarefas todas, tenho uma família grande. Primeiro, há duas regras que eu gostaria aqui de referir. Uma é uma agenda que eu procuro cumprir escrupulosamente. Isto é muito importante. Sabermos olhar para a agenda com antecedência para chegarmos a tudo a horas. É muito importante cumprir o horário. A segunda ideia é esta, é que em cada momento nós temos de nos preocupar com aquilo que estamos a tratar. Eu, neste momento, estou a falar com a Bárbara, estou a falar com a Maria e não estou a pensar em mais nada. Só estou a pensar naquilo que estou a fazer neste momento. Essa é um bocadinho a chave para que não nos dispersemos e para que não percamos energias. Quando é que foi criado o Conselho de Prevenção da Corrupção? O Conselho de Prevenção da Corrupção foi criado pela Assembleia da República e tem um objetivo, que é, articulando-se com os órgãos legislativos e com os órgãos de investigação criminal, poderem combater eficazmente este fenómeno da corrupção, que é um fenómeno muito complicado, é um fenómeno complexo, é um fenómeno que tem muito mais a ver com os cidadãos comuns que nós somos do que com pessoas que estão fora um pouco daquilo que possamos pensar. Só os mais poderosos. Não. A corrupção é um fenómeno para todos. A Assembleia da República entendeu que deveria criar um órgão junto do Tribunal de Contas. Este aspecto é importante. Porquê? Para evitar estar a criar um novo órgão que acarretaria mais encargos, mais despesas, mais pessoas. E assim, podemos partir da autoridade do Tribunal de Contas e contar de forma importante com os recursos dessa instituição, que, como sabem, é um órgão de soberania. Quais são os limites de intervenção deste Conselho? Há só um limite. O limite é tratar da prevenção. Não entra na investigação criminal e não entra na parte legislativa. O que é a prevenção? Dou-vos dois exemplos. A prevenção é obrigar que todos os serviços tenham planos que prevejam as situações perigosas que podem dar lugar à corrupção. E, em segundo lugar, fiscalizar, acompanhar, prevenir tudo o que diga respeito a conflitos de interesses. O que é conflitos de interesses? Conflito de interesses é o seguinte, se o município tem que conceder uma determinada licença para obras, para construção, quem decide não pode ter funções exteriores que pressionem a decisão. Ou seja, o arquiteto do município não pode ser o arquiteto que aconselha e que acompanha os particulares que requerem as suas licenças. Isto é um conflito de interesses e temos que evitar. São os dois domínios importantes. Poderia referir-vos outras coisas, mas
Como a sua pergunta é qual é o limite é este. O nosso limite é tudo o que diz respeito à prevenção. Está antes da investigação. Ainda há dias alguém perguntava, uma vez que tinha havido ações dos tribunais, ações da investigação criminal, então o Conselho de Prevenção da Corrupção não se pronuncia? Não se pronuncia porque o Conselho de Prevenção da Corrupção pronuncia-se nas matérias que estão antes de tudo isto. E se há investigação criminal, isso é bom. Isso significa que os mecanismos de prevenção também estão a funcionar e a dar lugar a um reforço dos mecanismos de controle. Porquê é que Portugal é um dos países mais corruptos da Europa? Vamos ver se nos entendemos. Vamos a números. Como sabem, não há uma medida da corrupção. Há medidas da percepção da corrupção. O que é que isto significa? Significa o que é que as pessoas pensam sobre a corrupção. E vou-lhes dar os números, porque os números são os mais importantes. Os números são do Eurobarómetro, que é uma comparação de todos os países membros da União Europeia. E na comparação do Eurobarómetro, 90% dos portugueses dizem que há o fenómeno de corrupção. Não é o grupo que corresponde, digamos, não é o primeiro grupo. Há países que têm níveis de percepção um pouco maiores, mas com o mal dos outros podemos nós bem. Portanto, não estou aqui a dar uma justificação, o número é um número significativo. Eu estou a dizer isto para não dizermos algo que não é correto, porque temos que partir dos números. Não somos nem piores nem melhores do que os outros, mas temos um fenómeno que é preocupante e relativamente ao qual não podemos deixar de estar atentos. Mas há um outro número que me preocupa mais. E esse número é que o Eurobarómetro diz, quando pergunta às pessoas se estiveram envolvidas, direta ou indiretamente, em atos de corrupção em Portugal, apenas 1% das pessoas diz que esteve. Largamente abaixo da média europeia. A média europeia é 3, 4%. Dir-me, mas isso é bom. Só 1%? Não. É muito mau. É muito mau porque significa que há muitas pessoas, muitos cidadãos, que não têm consciência de estar envolvidos direta ou indiretamente em atos de corrupção e por isso dizem que isso não é nada com eles. E, portanto, o facto de em Portugal apenas 1% dizer que esteve envolvido significa uma grande confusão. É que não há só corrupção para atos ilícitos, há também corrupção para atos lícitos. Quando, por exemplo, nós temos uma fila num guichê, num departamento, e passamos à frente, ou queremos passar à frente, isso é um ato de corrupção. Ninguém condenará a pessoa por isso. Só, naturalmente, quem é ultrapassado ficará um bocadinho irritado. Diz-se que isto é um ato lícito, mas censurável. Lícito, mas censurável. Lícito no sentido em que não haverá sanção para isso. Portanto, em Portugal há uma percepção elevada relativamente à corrupção, mas há muita indiferença relativamente ao fenómeno da corrupção. Ou seja, muitos cidadãos acham que a corrupção não tem nada a ver com eles e tem. Que características da nossa mentalidade levam-nos a ser mais corruptos que os outros? Como disse, aqui não somos nem melhores nem piores do que os outros, mas quando me pergunta qual a característica, eu diria duas. Diria a indiferença e uma certa facilitação das coisas. Facilitar, não é? Facilitamos. Nós temos que ser, de facto, muito, muito exigentes, porque veja, por exemplo, não pedir o recibo quando vamos a um restaurante. Está no capítulo de, justamente, a facilidade. Não é? Não pedimos, mas devemos pedir. E devemos pedir para garantir que todos paguem os seus impostos e assegurar que
não haja tolerância para aqueles que, não pagando impostos, obrigam que nós paguemos os impostos deles. Estão a ver? Portanto, eu diria estes dois aspectos. Uma certa indiferença, que leva àqueles números que vos referi do Eurobarómetro, e depois este dolce far niente, diziam os italianos. É assim, deixar andar. Um grande escritor moçambicano, chama-se Miyakoto, costuma dizer que uma das nossas características é o queixar-andar. Queixar-andar é o seguinte, é termos sempre um queixume, estarmos sempre a queixar-nos, mas simultaneamente deixarmos andar as coisas. Este grau de corrupção não agrava a crise em Portugal? Com a crise, alargou-se a economia não registada, ou a economia subterrânea, ou seja, aqueles que não pagam impostos. Têm atividades, certamente em vossa casa se aperceberam que às vezes num serviço qualquer, eu não vou referir para não estar a ferir a suscetibilidade de qualquer profissão, mas num serviço qualquer a pessoa pergunta assim, quer com recibo ou sem recibo? Quer pagar o IVA ou não quer pagar o IVA? Esta pergunta não se deve fazer. Porque todos temos que pagar os nossos impostos, mas a verdade é que nós ouvimos isto, não é? Da parte chega lá a casa, olha, quer com recibo ou sem recibo, pagar ou não pagar o imposto? A nossa resposta só deve ser uma: devemos cumprir a lei. Naturalmente que a crise económica gerou esta situação, é que vou-lhes dizer mais um número, mas é importante nós partirmos dos números. Cerca de 20%, no início da década, 20% da economia era não registada, portanto, a tal economia que não paga impostos, que está, nós digamos, subterrânea. Hoje, depois da crise, 26%. 6 pontos percentuais. 6 pontos percentuais. É muito. É muito. Nós, agora, nas consequências da crise, vamos ter que reduzir drasticamente a economia não registada. Dir-me, mas não é pagar mais impostos? Não. É que se todos pagarmos impostos, criamos condições para que os impostos sejam menos duros, menos gravosos. Os investidores estrangeiros quererão investir no nosso país? Os investidores estrangeiros têm que ser atraídos e são atraídos apenas de duas maneiras. Através da qualidade dos nossos serviços, da qualidade das nossas pessoas. E ao falar de qualidade, a aposta na educação é absolutamente fundamental. Se formos mais educados, seremos melhores e atrairemos mais esse investimento estrangeiro. E depois termos leis claras, fáceis e leis simples. Porque muitas vezes temos leis complicadas que favorecem a corrupção. Uma lei complicada favorece a corrupção. Muitas leis. É uma floresta de leis. Não nos entendemos nelas. Muitas vezes... olha, eu sou professor de finanças públicas e às vezes tenho dificuldade em preencher a declaração do imposto sobre o rendimento. Ora, eu que sou especialista na questão, se tenho dificuldade, o que é que acontecerá a uma pessoa que não tem propriamente uma familiaridade com estes temas? As coisas melhoraram muito porque hoje, através da informática e através do cruzamento de elementos, as coisas são melhores. Mas, para responder à questão, precisamos ser melhores e precisamos ser mais claros e simples nas nossas leis. Quando se exercem cargos de destaque na política, na justiça, na banca e no futebol, e entre outros, é difícil resistir a pressões e a tentações que poderão desencadear práticas de corrupção? É uma pergunta muito boa, muito interessante, porque ninguém está vacinado. A ocasião faz a infração. Ninguém está vacinado contra a corrupção. Este ponto é muito importante. Porque, eu já lhes disse, há corrupção para atos lícitos e para atos ilícitos. Naturalmente que
Nós temos que ter vacinas para a corrupção dos atos ilícitos, mas a corrupção para os atos lícitos pode dar lugar a crime. Há um crime que é a corrupção para ato lícito também. Mas, portanto, as pessoas têm de ter uma preocupação, uma grande preocupação, de rigor, de exigência, de domínio de si, porque o dinheiro é muito bonito. O dinheiro é muito bonito. E os vícios ligados ao dinheiro também. E é preciso que nós nos previnamos contra isso. Sabem porquê? Porque o que tem mais valor é o que não tem preço. E, infelizmente, na sociedade em que vivemos, as pessoas tendem a dar um preço a tudo. Aos favores, à honra. Ora, não é possível. A honra não tem preço. A verdade não tem preço. Portanto, é preciso acreditarmos e, sobretudo, não cairmos na tentação de dizer que há fatalmente corrupção. Não, nós temos que contrariar. Não estamos a criar a sociedade perfeita, porque quando falamos da democracia, a democracia é o regime político que aceita a imperfeição, aceita que nós somos como somos, não é? E como somos, a democracia tem que criar mecanismos de controle. Dou-lhes 2 exemplos relativamente às medidas de prevenção da corrupção. Devemos privilegiar as decisões por mais de uma pessoa, decisões colegiais. Porquê? Porque mais de uma pessoa garante menor vulnerabilidade relativamente à corrupção. Depois devemos fazer circular as pessoas que têm contacto com o público, por exemplo, não ser sempre a mesma pessoa, para evitar o efeito de simpatia. Porque a partir de certa altura, lá está, a pessoa já conhece os seus problemas e discrimina no sentido de vai já tratar diferentemente quem se conhece e quem não se conhece. E é indispensável, de facto, criar condições para haver uma circulação. Para quê? Para evitar aquilo que o povo diz. A ocasião faz a infração. Temos que evitar que haja ocasiões que suscitem essas tentações. Que conselhos daria ao chefe de Estado português para prevenir a corrupção? Eu sou titular de um órgão de soberania, não me cabe dar conselhos, muito menos ao Presidente da República. Aqui eu diria que o conselho que dou a mim mesmo é o conselho de cumprir a Constituição e a lei. O que é que cada um de nós pode fazer para diminuir a corrupção? Há dias ia na rua e alguém me conheceu e veio até mim, um senhor já com uma certa idade, e disse-me isso mesmo. Perguntou-me assim, o que é que eu posso fazer contra a corrupção? Posso fazer alguma coisa contra a corrupção? E eu disse sim, se souber algum ato de corrupção, denuncio. Mas com provas. Não basta denunciar. Grande parte das denúncias que nós recebemos não tem qualquer base, são apenas fulano ou cicrano fez isto ou deixou de fazer, mas sem prova nenhuma. Nós não podemos condenar ninguém sem provas. Só pode haver condenações se houver provas claras. Se não houver provas, não há possibilidade de condenar. Portanto, o conselho que eu dei a esse senhor que me abordou na rua foi este: sempre que souber com provas um determinado ato de corrupção ou alguma coisa que leva à corrupção, denuncie. Faça chegar às entidades, olha, naturalmente ao Tribunal de Contas, ao Conselho de Prevenção da Corrupção, ao Ministério Público, à Polícia Judiciária, enfim, às entidades, fazer chegar, mas, repito, com provas. E assim podemos ajudar. Por outro lado, naturalmente que ajudaremos se tomarmos consciência de que a corrupção não é um problema dos outros.
é um risco para nós também. Para as escolas, para a Bárbara e para a Maria, para os vossos colegas, para os vossos professores, o conselho é este, é que façamos uma reflexão e mais, façamos trabalhos concretos. Não basta discutir teoricamente, todos estão de acordo, mais ou menos, ninguém vai defender a corrupção, como é evidente, mas vamos, olha, fazer um telejornal como este, fazer qualquer outro trabalho que permita sensibilizar os outros para que o problema da corrupção é também nosso. Com os atuais escândalos que existem na vida política, na banca, no futebol, na polícia, será que ainda podemos confiar nestas instituições? Indiscutivelmente temos de confiar, mas para confiar é preciso que haja autoridade moral. O que é isto, autoridade moral? Talvez, enfim, seja bom recordar a etimologia da palavra autoridade. Vem do latim, significa auctoritas, que é a capacidade de fazer coisas, a capacidade de ser autor das coisas. E a autoridade é também legitimidade, ou seja, nós temos de ser o exemplo. Só pelo exemplo é que poderemos, de facto, pelos bons exemplos, naturalmente, podemos contrariar todos os riscos que existem numa sociedade de pessoas livres. Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, dizia: a democracia é o pior dos regimes, à exceção de todos os outros. Ou seja, é imperfeito, mas não há melhor. Qual é o futuro da democracia em Portugal? Exigência, trabalho, muita exigência, muito trabalho. Acreditar nas pessoas. E acreditar que a liberdade, a igualdade, a solidariedade são valores absolutamente fundamentais. E que não estamos a construir a sociedade perfeita, estamos a construir uma sociedade para as pessoas concretas. E não há melhor para a democracia do que sermos muito exigentes connosco e, simultaneamente, recusar a mediocridade. Sabem o que é a mediocridade? A mediocridade é não querermos fazer as coisas bem. Contentarmos-nos com, enfim, andar sempre pela superfície das coisas e não ir ao fundo delas. E depois perceber uma coisa que é essencial. A liberdade e a igualdade são faces da mesma moeda. A igualdade e a diferença também. E depois perceber que os outros são a outra metade de nós mesmos.